Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão de hoje. Nós vamos começar, a partir de hoje, a refletir sobre o homem, o ser humano dentro do plano de Deus, como ele foi idealizado. Nós já falamos aqui sobre anjos, já fizemos também alguns vídeos sobre fé e milagres. Agora vamos fazer alguns vídeos sobre este entendimento, como Deus concebeu o ser humano no seu plano divino. O que é que ele esperava do homem, da mulher, por ele criado? Então, vamos iniciar nossa reflexão neste tema a partir de hoje. Acompanhe os próximos vídeos para você ter esse entendimento, como Deus criou você e por que criou, com que propósito, com que objetivo, para que você realmente tenha uma clareza dos planos de Deus para a sua vida. Então, nós vamos começar lendo Gênesis 1, de 26 a 28, que diz o seguinte: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí nós já podemos dar uma paradinha e refletir. Deus usou aí o verbo no plural, façamos, porque ele está se referindo aí à Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um só Deus, mas que pode se manifestar de três formas. Então, ele se faz essa referência, façamos o homem à nossa imagem. Deus quis criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Com que propósito? Para sermos semelhantes a Deus e para podermos manifestar o caráter de Deus nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. E Ele também nos criou conforme a sua imagem, para que nós possamos refletir a imagem de Deus aqui na terra. E ele ainda disse mais: e domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e também sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus não criou somente o homem, sexo masculino, ele criou o ser humano, o homem e a mulher, no mesmo momento, no mesmo instante, e com os mesmos propósitos, para que cada um de nós possamos refletir essa imagem de Deus aqui na terra, e sermos semelhantes a Ele nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas obras. E Deus ainda disse para este homem e esta mulher que Ele criou: frutificai e multiplicai-vos, ou seja, deveria haver uma reprodução, uma descendência viria deste casal criado. Para quê? Para encher a terra, e a terra estaria sujeita tanto ao homem como à mulher. E ainda disse mais: dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então nós vemos aí que o propósito de Deus na criação do homem e da mulher, do ser humano, era que esses seres humanos criados, que seriam esses dois que foram criados inicialmente, que se reproduziriam para encher toda a terra, viriam a descendência santa desse homem e mulher criado. E eles deveriam ter essa semelhança com Deus, o caráter de Deus, e deveriam refletir a imagem de Deus aqui na terra. E também eles receberam funções aqui na terra. Eles teriam domínio sobre toda a criação, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre toda a terra. Então, Deus
é muito claro nessa passagem que realmente ele quis dar ao homem este poder, este domínio sobre a sua criação. E nós sabemos que lá em Gênesis 1, a cada dia ele criou algo novo. Criou as estrelas, o firmamento, a lua, o sol, os animais, toda a sua criação. E o homem teria um domínio, um poder sobre toda esta criação. Mas o que foi que aconteceu com o homem? Que hoje nós não podemos identificar este propósito de Deus na vida de cada um de nós. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem sem pecado. Mas, pelo fato do pecado ter entrado no coração do homem e da mulher criado, Adão e Eva, esse primeiro casal, eles se afastaram de Deus, então eles perderam essa imagem, eles perderam essa semelhança com Deus e eles perderam também este domínio que Deus prometeu a eles lá no início da criação, o domínio sobre toda a terra. A terra estaria sujeita a eles. Mas pelo afastamento deles de Deus, por causa do pecado, eles perderam esta função dada por Deus no início da criação. Então tem uma matéria na teologia que se chama Antropologia Bíblica, que estuda exatamente o que a Bíblia diz sobre o homem. E tudo isso que eu falei foi o início daquilo que Deus manifestou com relação aos seus propósitos para a humanidade. Nós sabemos que a antropologia significa estudo do homem, mas esse estudo aqui do homem será sempre baseada à luz da palavra de Deus, será baseada nas escrituras, porque existe uma antropologia geral, que é um estudo científico, um estudo feito por cientistas, e tem como o homem o objeto de análise. Mas essa antropologia geral, ela não leva em consideração a Bíblia, as escrituras, a palavra de Deus. Elas se baseiam em todas as ciências que tratam e que buscam entender esta origem do homem. E aí nós podemos incluir a história da humanidade, a estrutura, características fisiológicas e psíquicas do homem, seu desenvolvimento cultural, linguístico, religioso, mas tudo isso está no plano científico, não está levando em consideração a palavra de Deus, não está levando em consideração o que Deus falou no início da sua criação, que ele queria criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e lhe dar poder. Então, a antropologia bíblica, ela se preocupa exclusivamente acerca do que a Bíblia revela sobre a pessoa do homem. E essa antropologia adotada pela comunidade científica não possui qualquer consideração pelo ensino bíblico acerca do homem. Então, aqui nós vamos nos deter à antropologia bíblica, que considera sempre o ensino das escrituras acerca do homem, desde o relato da criação, esse primeiro momento da criação, até o relato da consumação final da vida deste homem. Então, é esse o caminho que nós vamos percorrer. O homem foi criado com um propósito, recebeu poder, recebeu funções, ele se distanciou de Deus e há um caminho a percorrer pelo homem até a consumação final, até que tudo se acabe, se finalize. Então, a antropologia teológica, ela identifica e extrai de todo esse ensino seus pontos fundamentais.
Para quê? Para apresentar uma visão ampla e, ao mesmo tempo, bem organizada do homem à luz da palavra de Deus. Então, nós podemos destacar nesse estudo antropológico bíblico do homem. Podemos destacar a criação e o desenvolvimento do homem. Qual a origem do homem? Como ele foi criado? Por exemplo, nós podemos levantar essas questões. Qual o significado teológico da criação do homem? Podemos também ver nesse estudo a natureza do homem. Qual é a constituição do homem, constituição material. O que a Bíblia tem a dizer, por exemplo, sobre os elementos da natureza humana. E como é essa parte material que nós temos, o nosso corpo, e a parte imaterial que faz parte de nós também, que é a nossa alma e o nosso espírito. Como este homem se relaciona com Deus. Um outro aspecto que trata esse estudo antropológico bíblico sobre o homem é a respeito da dignidade do homem. Qual é o valor da vida humana? Será que hoje a nossa sociedade, caída da graça, distante de Deus, está realmente dando valor à vida humana? É uma reflexão para todos nós. Como o homem é diferente de todas as demais criaturas de Deus, porque Deus criou o homem e a mulher, mas ele criou os animais, ele criou a flora, ele criou o firmamento, ele criou os astros. Tudo isso é parte da criação de Deus. Mas como é que o homem difere de todas essas outras criaturas de Deus? E o que significa dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que nós já demos aqui um toque. Uma outra questão que nós podemos colocar nessa reflexão é por que Deus criou o homem? Será que Deus precisava realmente criar o homem para ter uma companhia, para se sentir feliz? Não, Deus é autossuficiente, ele não precisa de ninguém. Mas ele sentiu prazer em criar um homem, para que esse homem na terra refletisse a sua imagem, para que esse homem na terra fosse semelhante a ele nas suas ações. E ele se deleitava na companhia deste casal criado lá no Jardim do Éden, como nós lemos em Gênesis, que todo final da tarde ele descia e estava sempre ali com Adão e Eva. Então, ele não precisava do homem, mas ele queria essa companhia. Ele criou o homem também para se deleitar na companhia, né, daquele casal. E ele quer se deleitar na sua companhia também. O que é que nós precisamos fazer para desenvolvermos esta relação com Deus, já que estamos numa condição de homens pecadores, afastados de Deus, mas ele traçou um caminho para nós voltarmos a ele e entrarmos de novo nesse jardim do Éden e começar a nos relacionar com Deus, e ele vai sentir um deleite muito grande em ter a nossa companhia. Então, nós podemos dizer que, para nós entendermos a mente de Deus, tudo o que ele imaginou na sua criação, no primeiro momento da criação, nós precisamos entender a antropologia bíblica do homem, a natureza do homem, e nós precisamos também entender o estudo do pecado, que foi o que afastou o homem de Deus. Nós precisamos estudar ou conhecer um pouco a teontologia, que é o estudo de Deus, para conhecer esta pessoa, Deus, o perfil, o seu perfil, a sua mente. Nós precisamos também ter uma consciência da soteriologia, que é o estudo da salvação, porque no momento que o homem se afastou de Deus, ele se tornou um ser pecaminoso,
e ele precisa de uma salvação. Enfim, precisamos entender também sobre a escatologia, um pouco sobre o estudo das coisas do fim, para termos uma visão geral deste plano divino. Então, nós podemos dizer que nós precisamos entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos e qual o significado da nossa existência neste mundo como parte do propósito maior de Deus. Você tem esta consciência porque você está nesse mundo? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Tem gente que vive crises existenciais. Crises existenciais e se pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito de eu estar nesta terra? Por que eu estou passando por tantas coisas? Qual é a esperança que eu posso ter aqui na terra por algo melhor? Então, essas crises existenciais que o homem vive é porque não conhece a si próprio, a sua natureza, a sua constituição, a sua história desde a criação, e não conhece também a Deus como um ser que tem sentimentos, que tem uma mente, que é um ser perfeito e não consegue se relacionar com seu Criador para entender o porquê da sua existência aqui na Terra. Então, essa antropologia bíblica, esta parte da teologia, nos fala de Deus também, o nosso Criador. Estuda sobre o homem, estuda também como nós somos conduzidos ao conhecimento acerca de Deus. Porque eu vou lhe dizer uma coisa agora: se nós não tivermos essa busca de conhecer o nosso Deus, nós vamos viver eternamente aqui, o tempo que passarmos aqui na Terra com esse questionamento. O que é que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que é que eu tenho como plano, como propósito aqui na Terra? E entramos numa crise existencial que muitos são levados à depressão, ao desânimo e perdem a vontade de viver. Mas nós temos uma meta aqui na Terra, nós temos um propósito divino aqui na Terra para ser cumprido. E nós só vamos ter esta consciência se nós realmente começarmos a estudar sobre nós mesmos, os seres humanos, a base da Bíblia, das Escrituras, e também estudar o nosso Deus, o nosso Criador, como Ele é, como Ele pensa, e quais foram os propósitos, quais são os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Então, é com essa intenção que nós vamos começar essas gravações, trazendo um conhecimento sobre a criação do homem, que está claramente registrada na Bíblia, que nos ensina claramente que toda a humanidade veio a partir de Adão, o primeiro homem criado. Eva estava em Adão, foi criada no mesmo momento, mas não tinha sido ainda manifestada por Deus fisicamente. Mas toda essa descendência aqui na Terra veio de um homem, o primeiro homem criado, que foi Adão. O primeiro casal criado, que foi Adão e Eva. Então, nós podemos afirmar que, diante desse entendimento bíblico, significa dizer que, à luz das Escrituras, a origem do homem não está numa sequência de processos aleatórios, que resultam num processo evolutivo, como muitos creem. Houve uma evolução para que se chegasse à espécie humana, de uma ameba que foi evoluindo e se chegou à espécie humana. É uma corrente, a corrente dos evolucionistas. Mas quem crê na Bíblia,
Quem crer em Deus, quem está desenvolvendo esse relacionamento com Deus, vai entender plenamente que a criação do homem foi um ato criativo de Deus, segundo a sua soberana vontade. Ele quis fazer desta forma e ele criou pelo poder da sua palavra, como nós lemos lá em Gênesis. Porque diferente do homem, Deus é um ser eterno e autoexistente. Ninguém criou Deus, ele é autoexistente. A partir dele é que começaram a surgir todas as coisas. E o homem jamais existiria se não tivesse sido criado por Deus. Também jamais poderia continuar existindo se não fosse pela atividade sustentadora de Deus para com sua criação. Deus criou a sua criação e ele sustenta a sua criação. Imagine os astros, os planetas, os satélites naturais como a Lua. Todos estão no espaço, sustentados por Deus, porque ele não tem nenhum apoio. É um equilíbrio de forças que existe ali, para que não haja um colapso entre esses astros. Então, Deus criou todas as coisas e ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta você para que você não caia. Ele sustenta você para que você seja levantado do abismo, da lama. O nosso Deus é eterno, é autoexistente. Tudo foi criado pelo poder da sua palavra, inclusive você. E ele sustenta toda a sua criação. Então, nós vamos ficar aqui, neste vídeo, neste ponto. E no próximo vídeo, nós continuaremos com essa reflexão sobre a criação do homem, a natureza do homem, os propósitos de Deus para com o homem, o plano divino para a sua vida, para a minha vida. E essa consciência que nós precisamos ter de que existimos por um propósito divino. Existe sim no coração de Deus um propósito para a sua vida, para a minha vida. E Ele quer nos levar de volta à sua presença, ao seu jardim, para que nós possamos entrar na eternidade de Deus e ter uma revelação surpreendente deste mundo onde Ele habita. Então, muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu like para que outras pessoas possam também assistir. Faça seu comentário, nós teremos prazer em ler. Compartilhe esta mensagem e todos esses vídeos que vêm depois, para que você traga também essas outras pessoas que lhe rodeiam, para que eles tenham essa revelação, essas pessoas tenham essa revelação do plano de Deus para esta terra e para o homem. Muito obrigada, até o próximo domingo, onde nos encontraremos. Até lá!